É claro que você conhece o Império Romano, é capaz até de citar de cabeça o nome de 2 ou 3 Césares. E o cinema adora o Império Romano. Ao longo da história do cinema, já foram feitos mais de 50 filmes com esse tema. E nesse vídeo aqui, você vai ter a lista dos 10 melhores de todos os tempos. E aí, certinho? Eu sou Laércio Campos. Olha, eu vou confessar pra vocês que essa foi a lista mais difícil que eu fiz aqui pro canal, porque realmente tem muito filme, e filme bom mesmo, sobre o Império Romano. Para poder restringir um pouco, eu tirei os filmes que tratam da vida de Cristo, porque se passa também no período do Império Romano, mas é uma outra categoria cinematográfica. Então vambora! Em 10º lugar, Pompeia, com nota 5.5 no IMDb. O filme é estrelado pelo Kit Harington, que pensou que era para fazer o Jon Snow ali. Eu não vi diferença na interpretação. O roteiro é meio bobinho. Ele é um escravo que se apaixona pela filha de um rico e vive um amor proibido, enquanto procura se vingar do cara que matou os pais dele. Se você quer um filme denso, não assista. Mas se você busca um filme catástrofe de responsa, é esse aí. As cenas da erupção do Vesúvio são muito boas. Aliás, o diretor Paul W.S. Anderson é famoso pela série Resident Evil, é mais especialista em cenas de destruição do que em drama ou história de amor. Vale lembrar que essa catástrofe foi real, aconteceu no ano 79. Esse filme é um remake de um clássico chamado Os Últimos Dias de Pompeia, que é de 1959. Esse clássico é muito difícil de encontrar para assistir com imagem boa, com som bom, então você pode assistir esse filme atual que não vai perder nada. Os dois, aliás, receberam notas bem parecidas no IMDb. O clássico Os Últimos Dias de Pompeia recebeu 5.7 e esse Pompeia 5.5. Em 9º lugar, Júlio César, de 1970, com nota 6.1 no IMDb. Estrelado pelo Charlton Heston, o filme é baseado numa peça de William Shakespeare, que romantiza a vida desse grande líder romano, que é mais lembrado por causa da conspiração do Senado para matá-lo do que pelos feitos dele. É dessa peça do Shakespeare, e também do filme, a célebre frase "Até tu, Brutus", quando Júlio César descobre que até o seu amigo mais chegado fazia parte dos traidores. Júlio César governou Roma até o ano 44 a.C. Em 8º lugar, A Legião Perdida, com nota 6.2 no IMDb. O título em inglês é bem mais imponente, The Eagle, a Águia, e o filme conta a história de uma legião que desapareceu no extremo norte da Britânia, que depois virou a Escócia, região além da Muralha de Adriano, que foi construída para evitar a chegada dos selvagens do norte. Se você se lembrou do Game of Thrones, não é coincidência. 20 anos depois do desaparecimento, o jovem general romano Marcus Áquila entra nessa região selvagem para tentar encontrar a Águia Dourada da Legião Perdida, que aliás era comandada pelo pai dele. Por isso o título original do filme. Toda a legião levava com ela uma águia de ouro como símbolo de Roma. Em 7º lugar, Centurião, que levou nota 6.3. Ele se passa no mesmo cenário de A Legião Perdida. Começa com o centurião romano Quintus sendo capturado pelos Pictos, que lutam contra a ocupação romana da Britânia. Ele consegue escapar, mas logo em seguida está na 9ª Legião, avançando de novo sobre terras dos Pictos. A legião sofre um ataque surpresa brutal que mata quase todo mundo. Sobram uns poucos homens que, sob o comando do Quintus, tentam resgatar o general Virilus, que foi capturado pelos Pictos. O resgate é um fracasso, o general é morto e um grupo de Pictos parte no encalço dos homens. Esse grupo é liderado por uma guerreira que é o Bicho. Eu não vou contar o desfecho, mas nas últimas cenas mostra a construção da Muralha de Adriano, que foi realmente construída naquela região. Você deve ter percebido que a história do filme é imediatamente anterior à de A Legião Perdida, mas não pode dizer que um filme é continuação do outro, porque são duas produções totalmente diferentes. Inclusive, nesse filme mostra como os líderes romanos que estavam ali na Britânia queriam esconder do resto do mundo, do resto do Império, a verdadeira história sobre a Legião Perdida, a 9ª Legião. Ela entrou para a história, inclusive, como Legião Perdida, porque eles não queriam que todo mundo descobrisse que ela foi massacrada pelos bárbaros. E em 6º lugar, Titus, que tem nota 7.1, com o inigualável Anthony Hopkins no papel principal. Titus Andronicus é um general que regressa a Roma glorioso pelas vitórias e trazendo reféns, entre eles a rainha dos Godos, Tamora, e os filhos dela. Como Titus perdeu filhos na guerra contra os Godos, resolve se vingar matando o filho mais velho de Tamora. Não sabia ele que pouco tempo depois Tamora se casaria com Saturnino, filho do imperador. Quando então ele vira César, o Titus é que se ferra. O filme não foi bem na bilheteria e a crítica também detonou, mas não é ruim. A nota alta no IMDb mostra que boa parte do público gostou. Assim como Júlio César, de 1970, ele é baseado numa peça de Shakespeare e não na história oficial.
Em quinto lugar, Covardes. Tem uma versão polonesa desse filme que saiu em 2001. Eu não assisti, por isso... não sou capaz de opinar. Mas essa nova versão não deve ter sido boa, porque levou só 5.1 no IMDb. A versão que tá aqui na nossa lista, eu vi, é claro, é a clássica de 1951, com nota 7.2. O filme gira em torno do general romano Marcos Vinícius, que se apaixona por uma bela jovem que é cristã. A princípio, ela não gosta dele, mas é forçada a se casar, e com o tempo passa a amá-lo. O pano de fundo histórico é o incêndio de Roma que Nero provoca, mas bota a culpa nos cristãos. Ele captura e mata vários cristãos, mas o general consegue salvar sua amada. O público mais jovem vai achar estranho o som e também essas interpretações exageradas, planos abertos e figurinos mais teatrais, porém o roteiro é excelente. O título do filme é extraído de um texto da tradição cristã, está num apócrifo chamado Atos de Pedro. Covardes, no latim, significa para onde vais. Essa cena que dá título ao filme mostra o apóstolo Pedro saindo de Roma por causa exatamente da perseguição de Nero, mas ele tem uma visão de Jesus Cristo. Ele pergunta então, Quo-vadis Domini, para onde vai, Senhor? Aqui Jesus responde, pela boca do garoto que está do lado dele, o seguinte: meu povo em Roma está precisando da tua ajuda, mas como você não está lá, eu estou indo então para Roma para ser crucificado de novo. Bonito, né? Em quarto lugar, Alexandria, também com nota 7.2. O filme conta a história da única filósofa da antiguidade, a Hipátia de Alexandria. Ela viveu no século IV e é a única mulher registrada nos tempos antigos como matemática e astrônoma. Como professora, despertava paixões entre seus alunos pela sua inteligência e força moral. Hipátia chegou a dirigir a Biblioteca de Alexandria, a maior do mundo antigo, e tentava provar de alguma maneira que a Terra girava em torno do Sol, isso 1200 anos antes de Copérnico. Mas o foco do filme parece ser mais criticar o cristianismo do que elogiar Hipátia. O assassinato dela por um grupo de fanáticos cristãos mostra isso. O diretor quer insinuar que todo cristão é fanático. Vale lembrar que a Biblioteca de Alexandria foi incendiada pelos muçulmanos na expansão do Islã no século VII. Se você chegou até aqui no vídeo, imagino que esteja gostando, né? Então dá aquele like caprichado aí pra gente e também se inscreve no canal se você não é inscrito para não perder nenhuma lista de filmes históricos. E agora o nosso top 3, em terceiro lugar, Spartacus, outro clássico inesquecível. Tem uma série que é de 2010 e é até boa, mas não se iguala ao filme de 1960, obra-prima do diretor Stanley Kubrick, com Kirk Douglas e Tony Curtis. É a história real de Spartacus, que liderou uma rebelião de escravos contra o Império Romano no ano 70 a.C. O filme mostra a vida dele desde quando foi comprado até se tornar gladiador de sucesso. A sua luta pela libertação dos escravos de Roma ganha a adesão de milhares de escravos, não só de gladiadores. Mas eles, é claro, não vencem. A cena mais emocionante é quando o general romano chega para os prisioneiros para procurar o líder deles, que seria crucificado. E todos dizem que são Espartacus. I'm Spartacus! I'm Spartacus! I'm Spartacus! I'm Spartacus! No fim, a esposa de Espartacus leva o filho para que ele veja antes de morrer na cruz. E diz que ele, o filho, é livre. This is your son. He's free, Spartacus. Tá, eu dei spoiler, mas o filme é de 1960 e eu não falei nem a metade do que é o filme. Se você não assistiu ainda, vale a pena ver. Esse é um daqueles filmes que você não pode morrer sem assistir. Em segundo lugar, Ben-Hur. Esse também tem uma versão mais recente, de 2016, mas quer uma dica? Não assiste não. Não admira que só levou 5.7 no IMDb, ele não chega nem aos pés do clássico de 1959 com Charlton Heston. Ele tem nota 8.1. O filme se passa na época de Jesus e o personagem principal é um nobre judeu chamado Judá Ben-Hur. Um acidente faz com que a irmã do Ben-Hur seja acusada de tentar matar o governador da Judéia. Ele vai então apelar para um amigo de infância, o Massala, que é tribuno militar. O Massala sabe que tudo não passou de um acidente, mas ainda assim condena a família de Ben-Hur para ser temido pela população e conter possíveis rebeliões. Ben-Hur vira escravo nas galeras, essas embarcações romanas onde os escravos são obrigados a remar até a exaustão ou até a morte. Depois ele vai parar com um cara que o treina como condutor de bigas de corrida, um dos esportes apreciados pelos romanos.
Massala é campeão nesse esporte. Aí o Ben-Hur resolve competir para se aproximar dele e conseguir a sua vingança, matando o camarada. Isso é só a espinha dorsal do roteiro, tá? Que tem muita coisa boa. Tem a garota que é apaixonada pelo Ben-Hur, mas é obrigada a se casar com outra pessoa. A mãe e a irmã do Ben-Hur pegam lepra na prisão. E tem a melhor cena do filme, o encontro do Ben-Hur com Jesus. O mestre não diz nada, mas toca o coração dele, e Ben-Hur desiste de matar Massala. Ele diz que Jesus tirou a espada das mãos dele. É lindo demais. E em primeiro lugar, com 8.5 no IMDb, Gladiador. O filme é estrelado por Russell Crowe, com direção do Ridley Scott. Máximos é um general romano amado pelo imperador Marco Aurélio, mas invejado e odiado pelo filho dele, o Cômodos. Marco Aurélio sabe que o Cômodos é um bosta e quer passar o governo do império para o Máximos. Só que o Cômodos fica sabendo, mata o pai e põe a culpa no general. Ele consegue fugir e corre para sua fazenda na tentativa de pegar a mulher e o filho antes dos soldados romanos, do novo imperador Cômodos. Mas ele chega tarde demais. Ele está ferido e exausto e, ao desmaiar, acaba sendo capturado por mercadores de escravos. Com o tempo, ele vira gladiador e volta para Roma como herói desse esporte mortal. No fim, é claro, ele vai lutar contra o Cômodos e ter a sua vingança. O filme é maravilhoso, não é uma história real, como algumas pessoas dizem na internet, mas o filho do imperador Marco Aurélio realmente se chamava Cômodos. Ele não era um bom estrategista como o pai, ele teve muitos fracassos, principalmente na guerra, mas ele não era o canalha do filme, tá? E houve mesmo um gladiador naquela época chamado Macrinus, e ele era o preferido do imperador Marco Aurélio e deve ter inspirado o Máximos do Russell Crowe. Todos esses filmes você consegue na internet. De graça você consegue o Júlio César e o Covardes, mas a imagem não está muito boa, não consegui nenhum link com imagem boa. Na Netflix você encontra o Gladiador e também o Pompeia. Na Amazon Prime tem o Centurião e também o Gladiador. E os outros você consegue alugar ou comprar diretamente pelo YouTube. Gostou da lista? Então comenta aqui embaixo qual desses filmes você já assistiu e qual você gostou mais. Compartilhe também com aquele amigo seu que gosta de filme e que gosta de Império Romano. Se inscreve também no canal se você não é inscrito, ativa o sininho, porque eu vou trazer muitas listas aqui de filmes históricos e aí você não vai perder nenhuma. Vemo-nos pronto!